Imagine que você acorda em uma rua estreita de pedras gastas, cercado por casas de madeira escurecidas pela fumaça. O ano é 1348. O ar é pesado, o cheiro mistura suor, fezes, fumaça de lenha queimada e algo pior, carne em decomposição. Pessoas passam por você tossindo, gemendo, algumas deitadas no chão frio, outras murmurando orações. Você tenta acreditar que é um pesadelo, mas não é. Você viajou no tempo e caiu bem no auge da peste negra, a pandemia que matou até 200 milhões de pessoas. Nos primeiros passos, você percebe que não está em um mundo que conhece. As casas são minúsculas, sem janelas, onde famílias inteiras vivem amontoadas com galinhas, cabras e ratos. A comida é escassa, o pão é mofado, a carne cheira mal. A água vem de poços contaminados por dejetos. A medicina é uma piada cruel. Se alguém adoece, o médico pode ser apenas um barbeiro com uma lâmina enferrujada que sangra o paciente acreditando que o sangue ruim precisa sair. Outros queimam feridas com ferro em brasa ou oferecem rezas como remédio. Esse é o cotidiano da Idade Média. Um mundo sem higiene, sem antibióticos, sem ciência. Mas eles não sabiam. O verdadeiro inimigo já estava a caminho. A peste não nasceu na Europa. Ela começou na Ásia Central, viajou pela Rota da Seda e embarcou nos navios mercantes rumo ao Ocidente. Os mesmos navios que traziam especiarias e seda valiosa carregavam também ratos infectados e as pulgas que se tornariam o maior pesadelo da humanidade. Em outubro do ano de 1347, um navio genovês se aproximou do porto de Messina, na Sicília. Os moradores esperavam pelos marinheiros, como sempre. Mas havia algo errado. Não havia gritos de alegria, nem movimento no convés. Quando as autoridades subiram a bordo, encontraram um inferno. Corpos espalhados, marinheiros agonizando com febre, delírios e inchaços negros do tamanho de ovos. Tentaram colocar o navio em quarentena, mas era tarde demais. A morte já havia desembarcado. O que parecia apenas um surto em um navio se transformaria na maior catástrofe da história humana. Aquela cena foi a porta de entrada da Yersinia pestis, uma bactéria invisível, mas letal, transmitida por pulgas que viviam no sangue dos ratos. Cada navio mercante era um míssil biológico. Cada caravana, um veículo da morte. Cada feira medieval, uma bomba prestes a explodir. A doença se espalhou na velocidade das rotas comerciais. A Sicília caiu em semanas, depois Gênova, Veneza, Florença. Como peças de dominó, cidades inteiras tombavam uma após a outra. Em poucos anos, 1/3 da população europeia desapareceu. Você caminha por Florença e vê carroças carregando corpos sem parar. Os sinos das igrejas não cessam, anunciando mais mortos. As ruas não têm mais risadas, só gemidos, silêncio e desespero. Você sabe que em apenas 3 dias, um homem saudável pode se tornar um cadáver. Primeiro vem a dor de cabeça, depois febre, os inchaços negros, o delírio e, por fim, a morte. É o maior apocalipse que o mundo já viu. Entre os milhares de casos, a história de uma família de Florença se repete como tantas outras. Um pai enterra a esposa em uma cova rasa, acreditando que nada poderia ser pior. No dia seguinte, precisa cavar outra para o filho mais velho. No terceiro, para a filha pequena. Em apenas uma semana, aquele homem vê toda a sua família desaparecer. E no final, sem forças, cai na mesma vala comum. Essa cena de famílias inteiras desaparecendo se repete em toda a Europa. E se você acha que isso já é insuportável, espere para ver o que acontecia quando o medo tomou conta da sociedade. As cidades se transformam em armadilhas mortais. Mercados fecham, oficinas param, padres abandonam paróquias e a ordem social simplesmente se desfaz. O desespero cria inimigos imaginários. Judeus são perseguidos e massacrados sob a acusação de envenenar poços. Ciganos, leprosos, mendigos, todos viram alvos de fúria coletiva. Nas praças, multidões de flagelantes marcham se chicoteando até sangrar, acreditando que só a dor extrema poderia apaziguar a ira de Deus. Mas nem tudo foi irracionalidade. Nos portos da Itália, como Veneza e Ragusa, marinheiros vindos de regiões afetadas eram obrigados a permanecer isolados por semanas em navios ou alojamentos afastados. Primeiro foram 30 dias, chamados de Trentino. Depois ampliaram para 40 dias, 40 giorni. Foi daí que nasceu a palavra quarentena. Eles não sabiam nada sobre bactérias ou pulgas, mas perceberam que isolar recém-chegados podia conter a peste. E você, vindo do futuro, pensa: poderia ajudar? Talvez sim. Você sabe que precisa ferver a água antes de beber, lavar as mãos, trocar roupas, limpar feridas com álcool ou vinagre.
Sabe que ratos e pulgas carregam a doença, que o isolamento salva vidas. Parece básico hoje, mas em 1348 isso seria revolucionário. Mas o problema é que você não pode falar de bactérias invisíveis. Ninguém entenderia. Pior, seria acusado de blasfêmia. A única forma de ser ouvido seria usar metáforas aceitas na época. Dizer que é uma maldição que viaja com os ratos, que Deus dá sinais através dos animais. Misturar ciência com fé, ser cauteloso para não acabar na fogueira. A peste negra não matou apenas pessoas. Ela destruiu sistemas. O feudalismo começou a ruir. A igreja perdeu a autoridade e o mundo que saiu da peste era completamente diferente. Menos fé cega, mais ciência, mais espaço para o renascimento. Os médicos da época, sem entender a causa, criaram as icônicas máscaras de bico cheias de ervas aromáticas, acreditando que filtravam o ar ruim. É um dos símbolos mais marcantes da Idade Média, a mistura de ignorância e desespero. Você pode pensar que estamos a salvo hoje, mas talvez estejamos mais vulneráveis do que nunca. Em 2020, um vírus surgiu na China e em poucos meses o mundo parou. E como as pessoas reagiram? Negaram, culparam inocentes, espalharam teorias da conspiração. Exatamente como em 1348. A diferença é que hoje temos ciência, vacinas, antibióticos, tecnologia. Mas ainda assim entramos em pânico. A peste negra matou até 200 milhões. A Covid matou 7 milhões. Mas e se o próximo vírus tiver a letalidade da peste e a transmissibilidade da Covid? Viajar para 1348 não seria apenas sobreviver à doença. Seria sobreviver à ignorância, ao fanatismo e ao medo humano. O conhecimento moderno poderia salvar milhares, mas também poderia condenar você como bruxo. Então a pergunta permanece. Se tivesse essa chance, arriscaria mudar a história para salvar milhões ou ficaria em silêncio para salvar apenas a si mesmo? A peste negra destruiu o mundo medieval, mas também abriu caminho para o mundo moderno. Do caos sempre nasce um recomeço. Esse foi mais um vídeo do Mundo de Perspectivas. Se essa história te fez refletir, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!